Eu mudei de ideia sobre a minha estratégia de seleção de fundos imobiliários. Já faz anos que eu sigo uma estratégia chamada S-Rank para me ajudar a selecionar os fundos imobiliários que eu vou pôr na minha carteira e na carteira dos clientes de Wealth do Clube do Valor. Para quem não conhece, essa é uma estratégia sistemática de Factor Investing focada em comprar fundos imobiliários com muito desconto, muito baratos, fundos de valor. E a estratégia teve um track record relativamente interessante aí no passado, tendo retornos superiores ao do IFIX em 2017, 2019, 2020, porém tendo retornos inferiores em 21, 22 e 23. E essa estratégia aqui vai passar por uma mudança a partir do mês de outubro, uma mudança que foi colocada com o objetivo de melhorar, de evoluir a dinâmica aqui desse rank, que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, já deixa o seu like e bora pro conteúdo. Quem me acompanha há mais tempo, quem já assistiu alguns vídeos do Clube do Valor, sabe muito que o que eu faço aqui é levantar uma bandeira, que é a bandeira do investimento com estratégia. Eu tento não me posicionar aqui como o dono da verdade, como o cara que sabe tudo, eu tento não induzir todo mundo a seguir as minhas estratégias, mas tem uma coisa que eu sou chato, é em falar que você precisa ter uma estratégia para investir. Porque se você não tem uma estratégia, você vai acabar aí seguindo diquinha. E se você tem uma estratégia, você vai saber exatamente sempre quais ativos comprar, quando e quando vender um determinado ativo. Dito isso, eu defendo, tá, que uma boa estratégia é uma estratégia que respeite três diferentes critérios. Primeiro, lógica. Segundo, convicção. Terceiro, resultados comprovados. Eu vou entrar aqui no detalhe em cada um desses três critérios para você entender as mudanças nesse ranking. O primeiro deles é lógica, né? Para mim, qualquer estratégia, para ser boa, ela tem que ter motivos para funcionar e, obviamente, motivos lógicos, né? A estratégia não pode ser, olha, compre fundos imobiliários cuja primeira letra seja a primeira letra do seu nome, por exemplo. Ela tem que ter uma explicação concreta para ir bem. E no caso, a S-Rank, até aqui, era uma estratégia de valor. Estratégia que focava em comprar fundos imobiliários baratos, descontados, e que para isso a gente olhava basicamente para duas características dos fundos imobiliários. Primeiro, baixo preço por valor patrimonial, uma métrica clara de valor. Segundo, alto dividend yield, que é um indicativo de que o fundo imobiliário em questão, que está com alto dividend yield, é um fundo mais impopular, um fundo que está mais barato porque as pessoas não estão levando fé nele e para isso tem que aceitar um dividendo maior para ter suas cotas. Ou seja, são basicamente duas métricas aqui de desconto. E a estratégia funcionou muito bem no passado porque, na média, ela contou com ativos impopulares, que na média as pessoas não gostam de comprar, que por conta disso ficavam baratos demais. E para mim é bem claro, tá, que muitas vezes um excelente imóvel muito bem gerido não torna um fundo imobiliário bom e às vezes um imóvel ruim ou algum conjunto de imóveis mal geridos acaba tornando um fundo imobiliário bom por conta do seu desconto. Não à toa, por exemplo, na estratégia S-Rank passaram alguns fundos imobiliários como o FAMB11, o Edifício Almirante Barroso, que rendeu 86,29% somente no ano de 2019, ou ainda o SPTW, o SP Downtown, um fundo que era monoativo lá atrás, que rendeu 205% entre 2015 e 2019, anos em que ele permaneceu ali na lista de ativos descontados da S-Rank. Claro que aqui eu citei resultados de dois fundos imobiliários específicos, que é o gancho perfeito para ir para o segundo critério por trás de uma boa estratégia, que é o critério de ter resultados comprovados. O que está na tela agora é uma tabela mostrando o desempenho da estratégia S-Rank em comparação com o do IFIX ano a ano. O desempenho é esse que, acumulado, mostra que a S-Rank tem um certo alfa sobre o IFIX, ou seja, tem uma performance superior ao do IFIX, embora sim a S-Rank tenha um pouco mais de risco, o que explica em parte a performance maior. Então, por ser uma estratégia quantitativa, né, sistemática, que olha apenas para números, a gente consegue facilmente fazer o backtest dos anos passados, olhar para trás e ver quanto ali foi a rentabilidade, então resultados comprovados, a S-Rank está tudo ok. Aí, por fim, o terceiro ponto que toda boa estratégia tem que ter é convicção. E não é bem a estratégia que tem que ter convicção, mas sim você, investidor, tem que ter convicção na estratégia que você está seguindo. Para não ficar aqui só um argumento meu, eu quero usar um argumento do Joe Greenblatt, um dos maiores gestores de investimentos do mundo, autor desse livro aqui, ó, que está imediatamente sendo na minha cabeça, Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, e que é um cara que foi entrevistado nesse livrinho aqui, ó, Ricos, Sábios e Felizes. O livro fala dos princípios de Charlie Munger, Howard Marks, John Bogle e outros grandes investidores para terem sucesso na vida e nos negócios. E aí lá no capítulo sobre o Joe Greenblatt, o que ele fala na página 162? Ele fala que não basta encontrar uma estratégia inteligente, é necessário ter disciplina em seguir a estratégia, sobretudo em momentos menos confortáveis. Logo em seguida ele fala que nenhuma estratégia dá certo o tempo todo e que, para a maioria dos investidores, a melhor estratégia não é aquela que vai levar ele ao rendimento mais
mais alto, e sim é uma boa estratégia a qual ele possa se ater mesmo em tempos ruins. E é aqui que está o grande problema e o motivo por que a gente atualizou as regras da S-Rank. Para que você entenda, tá? Eu sigo a S-Rank aqui há muitos anos, e desde o primeiro dia em que eu citei essa estratégia aqui no YouTube, que eu liguei a câmera e contei sobre ela, sabendo que era uma estratégia de valor que mostraria alguns fundos imobiliários impopulares, eu sempre fui muito criticado por conta de alguns fundos imobiliários que passam pelos filtros da S-Rank. Foi o caso, por exemplo, de uma vez que eu citei o fundo de código BBFI11, um fundo imobiliário monoinquilino de agências bancárias com pouquíssimos imóveis, em que os comentários mais educados eram nessa linha, de que, olha, não é uma boa ideia e tal, na minha opinião, não faz muito sentido. E outro comentário aqui que dizia que, olha, esse fundo aqui possui um imóvel com um único locatário, um risco concentrado, aprimorar a estratégia que foi negado pelo Clube do Valor. Enfim, esse fundo imobiliário aqui teve na carteira da S-Rank nos anos de 2018, 19 e 21. Teve nesses anos na carteira de vários clientes nossos aqui do clube. E nesses anos, ele rendeu 10,49%, 85,49% e 28,84% respectivamente, gerando muito valor estratégico. Mas também foi o caso de outro fundo como o XPPR11, XP Properties, igualmente muito criticado, por muitas pessoas que acompanham aqui meus vídeos no canal do Clube do Valor, que teve sim na carteira da S-Rank nos anos de 2021 e 2022 e caiu cerca de 60%. Nesse caso aqui, de forma diferente do BBFF, destruindo o valor. E foi o caso de outros fundos imobiliários que passaram na carteira da S-Rank do ano de 2023, que tiveram má performance, como o HCTR e o DEVA11, assim como o caso de outros fundos que estão na carteira em 2023 da S-Rank, que tiveram boas performances, como o BBPO11 e o RBRF11 também, ambos muito criticados. O BBPO11, na minha estratégia não serve, o RBRF11 nunca chega a bater a inflação. Enfim, todos esses na carteira da S-Rank nesse ano, que somados fizeram com que, até o fechamento de agosto, a S-Rank rendesse 7,77%, um pouco a menos do que o IFIX nesse ano. E aí o grande ponto que a gente percebeu aqui é que não adianta a estratégia ter um determinado resultado se os investidores que seguem ela não têm convicção, eles não suportam comprar alguns fundos mais impopulares, mesmo sabendo que aquilo lá vai ser um percentual muito baixo da sua carteira total de investimento. E foi por isso que a gente decidiu mudar. Uma das coisas que a gente faz aqui constantemente, com o nosso time que aplica as estratégias para os nossos clientes de wealth, são mudanças que busquem trazer melhorias nas nossas estratégias, como se eles estivessem sempre ali procurando um parafuso para apertar e com isso melhorar o potencial de retorno das nossas estratégias para diversas classes de ativos, das nossas estratégias de seleção de renda fixa, de seleção de ações, de fundos imobiliários e por aí vai. Isso aconteceu recentemente na estratégia de fundos imobiliários. Basicamente o time aqui de gestão do Clube do Valor, um time que tem aí gente com certificado CFA, um monte de CGA, um monte de CFP, enfim, esse pessoal aí se reuniu. E junto comigo aqui a gente foi tentar entender o que estava por trás, qual era o ponto em comum entre esses fundos imobiliários muito impopulares, aqueles que mais geravam raiva dos investidores, além do fato, é claro, deles serem fundos baratos. Basicamente, a gente queria encontrar alguma característica quantitativa que tivesse por trás deles, porque se a gente encontra uma característica quantitativa, a gente consegue sistematizar a estratégia, aí colocando novos filtros, colocando regras novas. A gente deu preferência para fatores aí que fossem explicados e comprovadamente fatores que trazem melhor performance a investimentos. E para isso a gente uma série de livros como esse aqui, o seu guia completo para investimento com base em fatores. Aí, entre uma série de reuniões e uma série de estudos, a gente teve o nosso momento de descoberta, o nosso momento eureka, o momento que eu pensei, caramba, isso aqui explica muita coisa. E qual o ponto, tá? Eu percebi que, na média, investidores de fundos imobiliários odeiam volatilidade. Volatilidade é o zigue-zague aí que ativos de renda variável e alguns de renda fixa também fazem. Claro, fundos imobiliários são ativos de renda variável, é esperado volatilidade, mas não cabe a mim explicar o motivo. Na média, os investidores odeiam volatilidade. Não à toa, recentemente, teve as frases que ganharam muita popularidade, que são totalmente nonsense, como fundos imobiliários são risco de renda variável com retorno de renda fixa, não fazem o menor sentido e tal. O que não é o caso de discussão aqui, mas se eu estou vendo muitos investidores em fundos imobiliários repetindo isso, para mim, muitos estão concordando. E para mim isso somado, a raiva que muitos têm por comprarem fundos impopulares, mesmo quando eles sobem muito, é um sinal de que investidores em fundos imobiliários odeiam volatilidade. E qual é o grande ponto, tá? Um dos fatores que explicam sucesso em investimentos é o fator low vol. É que basicamente diz se você selecionar uma cesta de ativos de renda variável com menor vol, você vai estar aumentando o seu potencial de retorno no longo prazo. BNP Paribas
por exemplo, chamou recentemente o fator de low vol como o fator escondido e mostrou, né, que o fator de low vol teria gerado um alfa muito grande sobre o mercado. O alfa é a diferença de rentabilidade positiva. Por conta disso, a gente colocou novos filtros na estratégia S-Rank, visando fazer ela se expor também ao fator de low vol, não apenas ao fator de valor, né, que é comprar apenas ativos descontados. Além da versão nova, atualizada da estratégia, tirar fundos mais impopulares, a performance, o potencial de performance aumenta. Não à toa, se a gente olhar ali para trás, a gente vai ver que a S-Rank, com os novos fatores, teria tido uma performance melhor em alguns dos anos, principalmente nos anos ruins, nos anos 2020, 21 e 22. Então ela agrega um pouco na performance e, do meu ponto de vista, muito na convicção dos investidores que vão seguir ela. Agora o grande ponto é, quais foram essas mudanças? Tá? O mais importante já expliquei, mas agora é bom entrar na parte técnica, que também é essencial você entender, caso você siga ou pretenda seguir essa estratégia. É um ponto bem importante aqui que o nosso PDF explicando a estratégia S-Rank, ele já foi atualizado, as atualizações da estratégia, já mostra atualmente uma lista de 7 fundos imobiliários descontados de acordo aí com a nova S-Rank, ou com a S-Rank atualizada. Se você quiser ter acesso a esse PDF e entender melhor como está funcionando a estratégia agora, basta apertar nesse botão aqui para fazer seu download gratuito ou aqui no meu link na descrição. Dito isso, além de fazer nosso ranking de preço por valor patrimonial e mediana de dividend yield, o que a gente tem agora? Tá? Primeiro, a exclusão de fundos imobiliários mais voláteis. Isso aqui porque, em tese, aumento de volatilidade está associado a desempenho futuro pior. Esse é o fator low vol. Para isso, a gente está mensurando a volatilidade de cada fundo imobiliário nos últimos 12 meses, antes de rodar o screening da estratégia, e basicamente aqui a gente corta os 30% mais voláteis. Segundo filtro, agora a gente exclui fundos imobiliários que estejam acima de 1,5 desvio padrão do dividend yield e do preço por valor patrimonial. Isso aqui é uma forma de excluir fundos imobiliários outliers, são aqueles que destoam muito em dividend yield alto ou preço por valor patrimonial baixo. Por quê? Porque na média fundos imobiliários com essa característica estão passando por dificuldades maiores em sua gestão, então são muito mais impopulares, então as pessoas não gostam de investir neles. Depois, a terceira mudança foi excluir fundos imobiliários alavancados. Por quê? Porque basicamente fundos imobiliários alavancados acabam carregando um risco bem superior aos fundos imobiliários não alavancados. E de novo, se na média o investidor em fundos imobiliários tem menos tolerância à volatilidade, menos tolerância ao risco, achou muito coerente tirar os fundos alavancados do nosso universo. E por fim, a gente exclui também agora fundos de fundos, né, os FOFs, porque no mercado de baixa ele até pode ser uma camada adicional de desconto, né, um fundo de fundos descontados está comprando uma série de fundos que já estão descontados, tem um desconto duplo, mas por outro lado também tem uma camada extra de custos, porque cada fundo imobiliário tem sua determinada taxa e um fundo de fundos tem a taxa para fazer a gestão dessa carteira de fundos imobiliários. Assim como a gente não investe em fundos de ações aqui no Clube do Valor, apenas o nosso, então a gente investe diretamente em ações para os nossos clientes ou no nosso fundo aqui com desconto, praticamente zero taxa de administração para eles. Em fundos imobiliários a gente quis manter a coerência, mas depois que a gente percebeu que no backtest essa exclusão também teria gerado valor para a estratégia. E o restante basicamente segue igual, né? A gente dá um peso para preço por valor patrimonial, quanto menor melhor, e um peso para mediana de dividend yield, quanto maior melhor. Então agora não é apenas uma estratégia baseada no fator valor, e sim uma estratégia baseada no fator valor, também com filtros de low vol, que se a gente tivesse seguido ela já há mais tempo, teria tido uma performance histórica ainda superior à do IFIX. Antes que você pense, meu Deus, Ramiro, então tem que vender todos os meus fundos imobiliários e mudar tudo. Vou te explicar agora como é que vai ser a transição, né? Como é que a gente vai fazer aqui para os nossos clientes de Wealth, a transição, né, da estratégia S-Rank antiga para a nova, visto que sim, alguns fundos, uma boa parte deles acabam mudando. A gente acredita aqui que o rebalanceamento de uma carteira de fundos imobiliários ela deve ser feita de 12 em 12 meses, para evitar o giro excessivo da carteira. Então, o que a gente vai fazer? Agora, em outubro, as carteiras que foram montadas 12 meses atrás vão passar pelo rebalanceamento e vão se adequar à nova S-Rank. Em seguida, tá, as carteiras que foram montadas em novembro, dezembro e janeiro vão ter seu rebalanceamento em janeiro de 2024. As carteiras que foram montadas em fevereiro, março e abril vão ter seu rebalanceamento em abril de 2024 e as carteiras montadas em maio, junho e julho vão ter seu rebalanceamento em julho de 2024. Por fim, né, as carteiras montadas nos últimos meses vão ter seu rebalanceamento em outubro de 2024. Ou seja, né, para sair vendendo tudo agora e girando um monte a carteira, até porque em períodos mais curtos, de 3, 6, 9 e até 12 meses, a probabilidade das S-Rank atualizadas
trazer um resultado superior a esse rank antigo é muito perto de 50%. No curto prazo, existe muita aleatoriedade no mercado, no longo a gente acredita e tem convicção de que essa nova versão vai reduzir ainda mais a volatilidade e aumentar um pouco mais o potencial de retorno. É assim que a gente vai conduzir toda essa alteração para todos os nossos clientes de Wealth. São as nossas soluções de investimentos em que a gente coloca um profissional credenciado do teu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos, em que a gente não tem conflito de interesse, a gente não ganha comissão por indicação de ativo, nada disso, a gente cobra apenas uma taxa transparente para fazer um acompanhamento diário contigo, criar a sua alocação de ativos personalizado, investir com as estratégias do Clube do Valor, fazer o rebalanceamento da sua carteira e te auxiliar a cada novo aporte, te indicando onde investir e por quê. Se você quiser conhecer melhor os nossos serviços de Wealth, eu vou deixar o link aqui. Se você quiser entender como é que a gente pensa a composição de uma carteira global de investimentos, fiz uma live na última segunda-feira que, por enquanto, o replay está disponível. Vou deixar o link aqui. Eu te pergunto, o que é que você achou das mudanças? Gostou? Não gostou? Deixe teu comentário abaixo. Um grande abraço e até mais.